Olá, meus amados, graça e paz. Estão atendendo aqui ao pedido aqui, tá certo? O irmão lá no Facebook, ele perguntou sobre a questão da predestinação. Estou fazendo esse vídeo aqui, atendendo aqui ao pedido, sobre o assunto da predestinação. É um assunto um pouco polêmico, tá certo? Não ia nem trazer agora esse assunto, mas como foi pedido, eu vou trazer aqui. Acho que não sei se vai dar para mim trazer a forma que eu entendo, que eu vejo na Bíblia, que eu já pesquisei, que eu já vi muitos teólogos e pastores falando, que eu já fiz seminário, estudo sobre isso, mas eu tenho um entendimento a respeito da questão da predestinação. A predestinação que nós vamos ver aqui é exclusivamente, claro que eu vou falar, né, vou tocar aqui como outras pessoas entendem, mas a que nós vamos entender é exclusivamente a da salvação, é a predestinação para a salvação. Eu vou trazer aqui o capítulo, o versículo, tá certo? E você já ouviu falar da predestinação? Você sabe o que é a predestinação? Da forma que você entende a predestinação, será que você realmente busca entender essa verdade? Que é uma das verdades, né, polêmica, mas é uma verdade que nós devemos entender sobre o que é verdadeiramente a predestinação bíblica, que principalmente o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul traz e faz dentro da questão das cartas, principalmente lá na carta de Romanos. Mas a gente vai ver também a questão da destinação também, que é diferente da predestinação, tá certo? Aqui na Bíblia, na Antiga Aliança e na Nova Aliança também, tá certo? Então fiquem comigo, eu sou o irmão Sérgio Oliveira, no canal Sérgio Oliveira Temas Bíblicos. Já vou chamar a vinheta e pega lápis, caneta, vamos aqui estudar a Palavra de Deus. Muito bem, meus amados, vamos abrir aqui nossas Bíblias no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, no capítulo 16, fala sobre algo, né, sobre um personagem muito conhecido, um personagem chamado Ismael, né, e sobre a mãe de Ismael, que era Agar, tá certo? Então aqui no capítulo 16, aqui no verso 11, né, o anjo aparece, né, a gente tem até um capítulo, aliás, um vídeo falando sobre isso. O anjo aparece para ela e lhe ampara, né, traz uma palavra de consolo para ela, e dá um destino, ele profetiza, né? O anjo profetiza, o anjo dá um destino para aquela criança, de como ele vai ser, o que ele vai ser, tá certo? Não é uma predestinação, ele dá um destino, porque a gente tem que entender a diferença que é destinação e o que é uma predestinação. É igual a profecia, nós temos que entender o que é uma profecia condicional, uma profecia de tempo, tá certo? Para que a gente possa entender por que aquela determinada profecia aconteceu ou não, por que aquela determinada profecia aconteceu naquele tempo. Mesmo jeito é a predestinação, tá certo? Tem a destinação, que é algo que vai acontecer. Se aquela pessoa foi destinada para algo, vai acontecer, é uma destinação. E a predestinação, porque aí já entra na predestinação, né, a palavra tem entende-se pela pronúncia pré que existe um prefixo pré, só que a palavra predestinação ela é junta, né, a palavra na Bíblia, né? Se eu não me engano, em grego tá aqui em grego é prorismos, né, predestinação, tá certo, no grego. Então nós temos que ver aqui, nós temos que ver bem direitinho essa diferença do que é a destinação e a predestinação, para que não haja uma confusão, tá certo? Então aqui no verso 11 o anjo diz, ó: disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste dar à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Profetizou o que o menino faria, que aquela criança seria, algumas características que ele já dava, que o anjo já deu para aquela criança, uma destinação. Então, independente de qualquer coisa que a mãe dele fizesse ou não, que alguém fizesse, o anjo já profetizou, ele já tinha aquela destinação, tá certo? Que é uma destinação particular dele, diferente da predestinação. Aqui, quando Paulo fala da predestinação, é algo destinado a todas as pessoas que aceitam ao sacrifício de Jesus como seu único legítimo salvador, aceitam o perdão através de Jesus Cristo. Por isso que é a predestinação, porque há um livre-arbítrio no meio. Essa aceitação ela tem que partir minha, sua, de nós, para que possamos adentrar no reino, tá certo? Porque eu só adentro quando eu verdadeiramente reconheço o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Por isso que é predestinação, porque o destino já está estabelecido por Jesus, mas eu só adentro se eu aceitar no meu coração e na minha mente pela verdadeira adoração. Esse é o sentido da verdadeira predestinação bíblica que o apóstolo Paulo lá fala em Romanos. A gente vai já chegar lá. Outro ponto também de destinação, para entendermos o que é a diferença entre destinação e predestinação, né, também dentro da profecia, está aqui no livro de
Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, aqui no verso 21, é dito, né? Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, não disse, e ela disse, né? Então disse: se é assim, porque vivo eu, consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então aqui ele já deu uma destinação que aqueles gêmeos iam ter essa característica, tá certo? Aqueles gêmeos, um iria servir o outro, o mais velho servirá ao mais moço, e iria já acontecer isso aí. Então o anjo ele já profetizou esse destino, essa destinação, tá certo? Então há uma diferença entre destinação e a predestinação, tá certo? Aqui é uma destinação pessoal, ocasional com essas pessoas, dentro daquela geografia deles, dentro daquele ambiente deles, daquilo que o Senhor, né, respaldou também nas famílias deles passadas, presente e futura, tá certo? Então é uma destinação com relação a todos esses aspectos, para eles, para os gêmeos, tá certo? Assim como cada um de nós temos características, esses gêmeos iam nascer com essas características, tá certo? Outro ponto importante aqui também, vamos lá para o livro de Jó, aqui no verso 19: onde está o caminho para a morada da luz? De quando as trevas, onde é o seu lugar? Né? Ele falando da formação, da separação entre luz e trevas. Ele diz, ó: para que as conduzas aos seus limites e descinas as veredas para a sua casa. Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste no depósito da neve, né? E viste o tesouro da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Então, ele está dizendo para Jó que Deus é que tem o controle de tudo, ele que controla tudo isso, tá certo? E ele diz para Jó, né, onde tu estava? Ele próprio responde aqui, ó: tu sabes, porque nesse tempo eras nascido. Aqui ele também ele fala de outro assunto bíblico, né, que pouco é divulgado. Ele fala sobre a nossa pré-existência, né? É também um assunto pouco divulgado, mas está na Bíblia. Um assunto chamado pré-existência, como ele falou aqui para Jó. E também ele fala na questão espiritual, né, que é um assunto um pouco mais polêmico, mais amplo, né, mas que a gente pode entender também um pouco sobre a predestinação a partir daqui, né, que ele fala sobre essa questão que Deus tem o controle de tudo, tá certo? Mas ele dá o livre-arbítrio para que possamos aceitar ou não a Jesus Cristo como nosso único legítimo Salvador, através do livre-arbítrio. Então, para trás aí, fizeram uma confusão muito grande da questão, porque quando João Calvino foi um dos primeiros a pregar, né, uns séculos para trás, sobre a predestinação fatalista, ele chegou à conclusão, através dos estudos, né, da interpretação dele, que Deus já tinha feito uns para a condenação e outros para a salvação. Deus era soberano, Deus é que sabia, todos já estavam perdidos mesmo, através do pecado de Adão, então Deus, pela sua soberania, escolheu uns para a salvação e outros pela perdição. Ele, estudando aqui no livro de Jó, estudando no livro de Romanos e outros livros, chegou a essa conclusão. Eu particularmente não creio dessa forma, né? Não creio assim. Eu creio que o livre-arbítrio e a predestinação, eles andam juntos, porque a predestinação bíblica, que eu entendo, é a predestinação sobre a salvação, tá certo? Vamos olhar aqui no livro de Romanos, né? Abra aí também no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, tá certo? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ou seja, falando da predestinação, né, que é a mesma palavra, predestinou, predestinação, a esses também chamou, o mesmo sentido, né? A palavra difere aqui, mas é o mesmo sentido. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então são 4 etapas, né? Aqui ele fala da predestinação, do chamamento, fala da justificação pela fé e também fala da glorificação. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai com a sua glória, né? Através do seu sacrifício, através de Jesus Cristo, Deus, com a sua glória, ele vai glorificar a igreja, porque a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Então são 4 etapas, e dentro dessas 4 etapas existe a predestinação, que é a primeira, né? Por isso que a predestinação é um assunto bíblico, tá certo? Agora cabe muito da forma que você crê, da forma que você entende. Eu particularmente creio, e
conheço muitas pessoas que creem que não é muito falado sobre isso, mas a predestinação é bíblico, sobre a salvação. Agora, o seu livre-arbítrio é que vai, Deus te deu o livre-arbítrio, é que vai determinar, através da sua fé, da graça do Espírito Santo de Deus, né? Você dá ouvido ao Espírito Santo de Deus para lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo, e você adentrar na destinação da salvação. Porque antes tem uma pré-destinação, que é o pré. A palavra, o prefixo pré é justamente antes, quer dizer antes. Quer dizer que você não está dentro ainda. Por quê? Por causa que o livre-arbítrio, através da... Por isso que Jesus Cristo disse, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Porém, aquele que não me confessar, eu também não confessarei o seu nome na frente do Pai. Está entendendo? Por causa do livre-arbítrio. Tem pessoas que aceitam, tem pessoas que não aceitam. Por exemplo, lá em Israel, muitos judeus não aceitam ainda Jesus Cristo como o seu único legítimo Salvador. Estão esperando ainda o Messias. Aqui, nos vários países do mundo, muitas pessoas aceitam. O cristianismo é muito grande, mas muitas também não aceitam. Está entendendo? É a predestinação. Mas quando você aceita, você começa a passar pelas etapas, né? Aí você aceitou a Jesus como um legítimo Salvador. Pronto, aí já vai passar pela primeira etapa que o apóstolo Paulo fala, né? A predestinação. Ele predestinou. Então você é um predestinado. A única coisa que vai... O Senhor já veio, já morreu, já ressuscitou, já está intercedendo por nós perante a Deus, é o nosso sumo sacerdote. O que falta agora? Você aceitar. Aí você aceitou. Aí você já passa pela primeira etapa, que Paulo fala aqui, a predestinação. Que você foi predestinado. Agora, por causa do pré, você ainda não adentrou. Aí você adentra, você aceita Jesus, né? O pastor ora por você, escreve seu nome no livro da vida, você começa a se congregar, você é um salvo em Cristo Jesus, começa a receber unção, começa a ser um participante, usar os dons espirituais que Deus te deu. Pronto, já adentrou. Agora você vai passar pela parte do chamamento, saber qual é o seu chamado, qual é o seu dom, se é de evangelista, se é de pastor, se é ajudar na igreja em algo, né? Tudo é dom, tá certo? Quem vai desenvolver isso aí é você, através dos talentos. Tem até um novo vídeo agora falando sobre os talentos, tá certo? E aqui, pra gente terminar, fala que justificou. Você é justificado não pelas suas próprias obras, a obra faz parte, mas você é justificado em Cristo Jesus. Aí aqui, a última aqui é a glorificação, né? Que é quando Jesus voltar, ele glorifica por completo, né? Até o nosso corpo vai ser transformado, né? Através do abrir e fechar de olhos, que é a transformação do nosso corpo. Um corpo natural para um corpo espiritual. Que é esse processo é não abrir e fechar de olhos. Não é a volta de Jesus que é não abrir e fechar de olhos de uma vez, não. Que a volta de Jesus, primeiro vai ter que ressuscitar os mortos do Senhor, depois os vivos vão ver, aqueles que traspassaram Jesus no Apocalipse diz que vão ver ele, vai ter uma ressuscitação especial para ver ele voltando, que duvidaram, dizendo que ele não era o Messias e ele é o Messias, tá certo? Vai acontecer os sinais também, antes de Jesus voltar, o último sinal, o sinal do Filho do Homem. Então é um processo. Agora, a transformação é que é no abrir e fechar de olhos. O apóstolo Paulo fala, né? E nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, que é o nosso do corpo natural para um corpo espiritual, para poder subir, né? Para poder subir, os anjos de Deus vêm buscar os salvos. Amém? Então, depois eu faço outro vídeo, tá certo? Porque só num vídeo só não dá para falar tudo que eu ia falar, né? Vou trazer também, lá em Efésios também, falando da predestinação, no próximo vídeo. Amém? Glória a Deus. Shalom. E obrigado por você estar conosco aqui no nosso canal. Repassa esse vídeo também para outras pessoas, em nome de Jesus. Amém.